Vamos falar um pouco de funções de duas variáveis aqui no GeoGebra. Estou utilizando aqui a versão Classic 5, tá? Mas você pode utilizar o mesmo desenvolvimento nas outras versões. O gráfico desse tipo de função está no R3, então vamos abrir aqui a janela de visualização 3D. Então, aqui é a janela 3D, aqui é a janela 2D, sempre bom deixar as duas abertas. E aqui eu vou exibir a janela de álgebra, que não está aparecendo. Aqui é a janela de álgebra. Então, é bem simples trabalhar com gráficos de funções de duas variáveis aqui no GeoGebra. Então, por exemplo, se eu digitar aqui, ó, f de x, y igual 2x mais y mais 1. Então, isso é a equação de um plano, né? Sabendo que a equação geral do plano é dada por z igual a x mais by mais c. Então, aqui onde o a é 2, o b é 1 e o c vale 1. Então, tá aí a equação de um plano. Então, nós temos, ó, para cada par da forma xy, lá no plano xy, nós associamos um z, né, uma cota, certo? E aí, essa função representa exatamente um plano, certo? A gente pode até trabalhar, fazer uma animaçãozinha com plano, olha só. Vou criar 3 controles aqui na janela 2D, opção controle, vem aqui, ó, um para A, um para B e um controle que eu vou chamar de C. E aqui eu vou fazer um ajuste na função, em vez de 2 eu vou colocar A, aqui o B e no lugar de 1 vai ser o valor de C. Aqui A, B e C são todos iguais a 1. E aí vocês observem que nós temos ainda um plano, certo? A equação de um plano aqui no R3. E à medida que você vai alterando esses valores, olha só, se eu pegar aqui variar o A, olha o que acontece. Ainda temos planos. Se eu variar o valor de B, ainda temos planos. Certo? Sendo que B pode ser até 0, olha só. 0 aqui, B0. Tá aí o plano com B0. Bonito, né? Bom, e variando o valor de C, nós temos outro plano. O C é exatamente, vou botar o C inteiro aqui, ó, aproximadamente 4. Ó, quando eu faço x0, y0, f de 0, 0 vai ser igual ao valor de C, ó, 4.1, certo? Então, exatamente onde intercepta aqui o eixo Z, bem aqui, ó, em 4, tá em 4.1 aqui, ó. Então, se você ajusta o valor de C, eu vou diminuir, ó, o plano vai descendo. Quando C é 0, o plano passa ali na origem, tá? Ver se eu consigo pegar o valor certinho. C0, tá aqui, ó. O plano passa na origem. Aí. Uma outra maneira de você representar, você colocar no GeoGebra
a equação de um plano da seguinte forma. Vou fazer assim, vou escrever a palavra função e aqui nessa segunda opção você vai trabalhar somente com a variável x, que é a função do cálculo 1, função de uma variável real. Aqui nessa terceira opção, nós podemos isolar o z que é f de x, y. No caso aqui vai ficar a vezes x, né? No lugar do x a gente pode chamar de u, mais b vezes y, mais c. A variável, aliás, y em vez de y eu vou chamar de v. A variável u. Aí você pode limitar o domínio. Interessante isso. Você pode colocar um domínio aqui como sendo retângulo. Variar u, por exemplo, entre pegar de menos 2 a 2. Menos 2 até 1. E o v, variável, segunda variável, valor inicial de menos 1 até 2, por exemplo. E aí, o mesmo plano que nós tínhamos, ó, só que aqui o plano domínio é o R2 todo. Esse plano aqui, ele está com domínio limitado, tá? Que eu fiz x igual a u, y igual a v, certo? E o u vai estar variando entre menos 2 e 1, e o v entre menos 1 e 2. Então, o e v lá no plano x, y, estão variando dentro de um retângulo. E aí, como é que você visualiza esse retângulo? Olhando lá de cima, ó. Observem aí, ó. Em vermelho nós temos o eixo x. O x é igual a u. E u varia entre menos 2 e 1. O eixo y está aqui. Eu fiz y igual a v. E o v eu fiz variando entre menos 1 e 2. Tá? Se você quiser alterar esses valores, dá dois cliques aqui na função. E aí quero alterar aqui, por exemplo, de 0 a 1. É a variação do u. U varia entre 0 e 1. Aplicar. Então, tá aí o domínio de definição dessa função aqui. E o gráfico vai ser só um pedaço do plano, certo? Para visualizar o domínio é como se você projetasse, né, todos os pontos desse plano lá embaixo, lá no plano XY. E aí você tem essa visão aqui de cima, ó, certo? Esse retângulo é o domínio de definição dessa daqui. Essa daqui o domínio está ilimitado, porque aqui dentro do GeoGebra só aparece uma região dentro de um retângulo aqui, certo? Então, existe essa maneira também de você trabalhar no GeoGebra, limitando o domínio desse tipo de função, certo? Então, ficamos por aqui. No próximo vídeo, vamos mostrar outros exemplos.